Ai, Boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de boa arte. tarde. Estamos na quinta semana. Hoje é dia 4 de junho. Essa aula houve uma troca de horário, corresponde à aula do dia 2 de junho. E essa turma é a turma do primeiro em novo médio. A gente vai começar fazendo a correção da tarefa de casa. E antes de fazer a correção da tarefa de casa, eu queria comunicar a vocês uma coisinha. Prestem atenção. Nós estamos na quinta semana, façam a conta comigo. Nós estamos na quinta semana, são 5 atividades. Próxima semana é a sexta semana, então serão 6 atividades. Teve uma atividade impressa que vocês fizeram, que era para ter entregue dia 31 na escola. Segunda-feira era para vocês terem ido devolver na escola respondida. Então, formam 7 atividades, tá? O que é que eu vou fazer, já que a gente só tem mais 2 semanas de aula para terminar o bimestre? Eu vou pegar essas 7 atividades e vou dar um ponto por cada atividade respondida. Dá 7. Esses 3 que faltam, a gente vai fazer uma avaliação na 7ª semana de aula, que é a última. A gente faz uma avaliação, um simuladozinho, com todo o conteúdo que a gente viu nas 6 semanas. Aí fecha a nota 10. O que é que vocês têm que tomar cuidado, que eu tive de problema numa outra turma? Eu fazendo a correção da tarefa e nenhum aluno respondia. Eu digo, peraí, eu já sei como é que eu faço. Vou lá no Google Classroom para... Deixa eu aproximar, tá tão alto, tão longe o celular. Vou lá no Google Classroom ver o que é que vocês responderam, aí eu leio a resposta de vocês lá, porque não tem como eu corrigir o que você respondeu se você não quer corrigir. Aí fui lá olhar no Google Classroom. Quando cheguei no Google Classroom, eu me deparei com a seguinte situação, e não foi só nessa turma, aconteceu em outra também, por isso que eu vou chamar a atenção de vocês. Eram duas questões o exercício. O aluno só mandou a foto de uma questão. Aí eu digo, olha, primeiro problema, se são duas questões, valendo um ponto, porque todas as atividades valem um ponto. Então, são duas questões, valendo um ponto. Você só respondeu uma, então, pela lógica, você vai ter meio ponto. Então, esse aluno que deveria ter 7 pontos e vai dizer, mas eu entreguei todas as atividades. Tá, certo. Só que você fez pela metade. Então, nessa que eu olhei, só foi meio ponto. Então, já não é mais 7 pontos. E aí, para ficar pior ainda a situação desse menino, o exercício pedia para você dizer quais eram os instrumentos utilizados para você cantar o gênero musical chorinho, que é o conteúdo que eu estava dando na aula. E aí ele fez um parágrafozinho bem bonitinho, falando sobre o chorinho. Falava tudo que você podia imaginar de chorinho, menos a pergunta, a resposta que eu estava querendo. Quais os instrumentos utilizados para se tocar o chorinho? Então, mesmo ele tendo respondido metade, né, que é só uma questão, ele ainda não respondeu o que eu pedi. Não é que ele errou a questão porque ele não entendeu, é porque ele fez uma coisa totalmente diferente. Não sei se de má fé ou não, porque tem aluno, eu já percebi, que faz de má fé. Num aluno numa outra escola, ele mandou a mesma foto em todas as atividades. Então, ele está lá como entregue todas as atividades. Só que eu acho que aluno pensa que a gente não olha as respostas. Então, quando eu fui corrigir, eu observei que em todas era a mesma coisa. Aí, quer dizer, na verdade, ele só tinha respondido uma. Então, foi o caso desse menino. Ele respondeu pela metade, meio ponto. Mas ele não respondeu o que eu perguntei. Ele deu uma viajada. Aí, no caso, nem esse meio ponto eu pude dar, porque a resposta estava errada. Se fosse uma coisa bem mirabolante, mas quais são os instrumentos? Ele poderia ter errado, colocado, por exemplo, pandeiro, embora pandeiro é. Deixa eu ver um instrumento, flauta, qualquer outro instrumento ele poderia ter colocado, que não fosse aquele. Aí eu iria considerar, porque ele errou, mas ele fez. E aí, no caso, ele não colocou nada a ver com o instrumento, então ele não teve o ponto nessa atividade. E aí, é nisso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, tá? Eu ainda não corrigi as atividades, eu acho que eu só corrigi uma vez a de alto, nem para mostrar a vocês como é que eu ia fazer a correção, mas eu ainda não corrigi de uma em uma,
justamente para dar tempo vocês irem colocando as atividades em dia, mas aí já sabem que tem que tomar esse cuidado, tá? Quando for responder, responder de uma forma coerente. E se for para mandar, por exemplo, são duas questões, tem que mandar a foto das duas. Se não cabe numa foto só, mande duas fotos. Se são três questões, só dá duas fotos, mande duas fotos, mas nunca manda a atividade pela metade, porque aí eu vou achar que você só respondeu metade da atividade, você vai ficar com meio ponto. Entendido o recado? Sim, Ótimo, show. Pedro. Agora é porque eu me preocupei, viu? Porque aparentemente, disse, meus alunos tudo já passaram, né? É só fazer uma atividade, tem 7 pontos. Aí eu me deparei com essa situação, eu digo, pronto. Quem era para ter 7 pontos vai ter zero, porque umas qualidades de resposta dessa, ou muito aluno. Eu tenho muitos alunos, não só aqui do José Joaquim, mas daqui da escola de Cuité, que assistem todas as aulas, todas. Pense e participam das aulas. Quando você vai para o Google Classroom, não tem nenhuma atividade respondida. Acho que a atividade é só assistir a aula, e não é. Tem que fazer as atividades, porque elas valem ponto. E isso eu venho cobrando desde o primeiro dia. Façam as atividades. Correção da atividade de casa. Primeira questão. Levando em consideração as propostas do artista sobre arte, lembrando que a gente está falando de Marcel Duchamp, que ideias as obras dele nos transmitem? E aí? Eu botei os objetos que ele criou, foi uma ajuda no dia a dia das São pessoas. objetos comuns, usados, Comum, utilizados no dia a usado no dia. dia a Então, a dia. ideia A ideia que ele pode nos transmitir é que a gente pode utilizar qualquer coisa para fazer arte. Inclusive, Pedro, ele diz, uma das coisas que ele diz é que além de você poder usar qualquer tipo de material, ele também diz que qualquer pessoa pode ser artista, né? Ele quebra, como diz a mulher no vídeo, ele joga uma bomba naquela concepção de que para você fazer arte você tem que ser artista, tem que ter estudado, tem que ter uma técnica, tem que usar determinados materiais, e não. Para ele, todo mundo pode fazer arte com qualquer coisa, em qualquer horário, em qualquer lugar e de qualquer forma. Mais alguma coisa sobre a primeira questão? Oi, Lívia. Lívia chegou depois atrasadinha. Adoro esse povo que não me responde. Segunda questão. E tá tudo gravado, viu, Lívia? O conceito de ready-made aparece em todos os trabalhos aqui abordados de Duchamp? Sim ou não? Coloquei que sim. Sim, todo o trabalho dele ele era ready-made. De que forma? Quais os materiais utilizados pelo artista nas obras que você viu? Os materiais eu coloquei óleo, verniz, papel, alumínio, fios elétricos, vidro, cabide, Teve a história da roda, lembra da peça da roda? vez. Tem a história do banquinho, né? Então, todas essas obras. Ele pegava coisas que já era construída e transformava em arte, né? Era bonitinha, muito bem. Apareceu para me dizer oi, responder a resposta. Olha que coisa linda de se dizer. Muito bem, eram coisas que já existiam e aí ele usava para fazer uma obra. Perfeito. Questão 3. De que maneira o trabalho de Duchamp propõe a relação do espectador com a obra? Existe a possibilidade de interação em sua obra, porque até então, obra era aquilo que a gente ia lá no museu olhar e a gente só olhava. Eu já comentei com vocês que tem obras que nem tirar foto a gente pode. Então, como é as obras de arte do Champ em relação a espectador, em relação à interação com a obra? Acho que Daniele, ele fica interessado em chamar a atenção das pessoas em aquele objeto. Por exemplo, aquela foto que a senhora mostrou a gente, daquele mictório, né? Ele fez arte lá e todo mundo ficou estranhando, perguntando qual era. O que Ele, aquele tinha. Que sentimento aquilo tinha, né? Acho que isso. ele quis trazer esses sentimentos esses objetos que não. Que Entendeu? não são comuns. É isso. Diga, Lívia. Eu coloquei assim, segundo Duchamp, a obra só é construída quando é observada.
Sim, mas ele propõe que o espectador ele realmente interaja, não só de observar, mas de realmente pegar, mover a obra. Eu acho que a gente percebe isso claramente com a obra da roda, a roda da bicicleta. Qual era o prazer, qual a função daquela obra? Você sentar lá e ter o prazer. Até comentei com vocês que quando eu era criança, eu virava, né? Toda criança tem essa mania de virar a bicicleta de ponta cabeça para ficar rodando a roda. E ele criou essa obra dele justamente com essa intenção, para ter esse prazer de você interagir com a roda vendo ela girar, beleza? A gente vai assistir um videozinho agora falando um pouquinho sobre o Ready-Made para reforçar essa ideia. Deixa eu interromper aqui a apresentação e abrir o YouTube para a gente ver reforçar essa história de ready-made. A internet esses dias está me fazendo vergonha, viu? Vamos ver se consigo passar. Roda, 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 uma hora ela abre. Vertente artística que inclui objetos do cotidiano em suas obras é tema de uma exposição em cartaz no Centro Cultural Fiesp. Esse mictório invertido revolucionou o cenário das artes visuais há 100 anos, quando o francês Marcel Duchamp escreveu a peça que batizou de Fonte em uma exposição em Nova York. Anos mais tarde, a atitude reverente do artista se tornaria um conceito chamado ready-made, que traz objetos comuns para o universo artístico. A introdução dessa vertente aqui no Brasil é tema de uma exposição no Centro Cultural Fiesp. Isso rompeu todo o sistema da arte, que era baseado somente numa questão material, da pintura ou da escultura. Então, artistas eram só aqueles que faziam pinturas ou esculturas. Até Duchamp aparecer e colocar esse objeto que ele chamou de ready-made, ou seja, um objeto que já é pronto, pré-fabricado, manufaturado. E esse conceito nasceu há 100 anos, porém só foi percebido pelos artistas a partir dos anos 50, final dos anos 50, anos 60. O acervo da mostra é totalmente nacional e inspirado na ready-made. Agora, se há 100 anos o mictório do Duchamp já escandalizou os especialistas de arte da época, imagine só se eles vissem essas Mona Lisas criadas em 2012. Eu achei bem diferente da primeira vez que eu olhei, né, para ela, mas eu acho que depende muito do que a pessoa tá pensando quando ela olha para cada obra, né? Então, por exemplo, para mim é normal, assim, você pode ver, mas tem gente que vê e acha, por exemplo, que tá falando mal da Mona Lisa verdadeira. Guarda-chuva, garrafas de vidro e até cabides. Todos os objetos por aqui parecem familiares. O humor também está entre as características da ready-made e nem precisa entender muito de arte para perceber isso. Olha só esse quadro ironizando a palavra poesia. Mas a ready-made também fala sério quando expõe obras que tratam sobre temas sociais, por exemplo. Para o curador da mostra, só a total liberdade de expressão pode garantir esse papel essencial do artista. A liberdade do artista é fundamental para a produção de uma sociedade. Se o artista não tiver liberdade, quem vai ter liberdade nessa nossa sociedade? Então, assim, a gente precisa dessa liberdade para crescer como cidadãos, para crescer como sociedade, porque é uma liberdade que vai fazer com que a gente evolua. E em tempos de questionamentos quanto às intervenções artísticas, essa aluna do ensino médio manda o recado. E arte é muito um ponto de vista da pessoa, não tem como se você falar se é certo ou errado, você transmitir o que você está querendo. Acho que é uma coisa muito livre. A arte é livre. Você não pode enquadrar a arte num pequeno grupo. A exposição Ready-Made em Brasil está no Centro Cultural Fiesp diariamente, das 10 da manhã às 8 da noite, e a entrada é gratuita. É para a gente ver, só para ter uma noção
mais concreta do que seria o ready-made, e a história de que não é distante da gente, né? A ready-made, ela teve, como vocês viram aí, uma exposição em São Paulo, né? Com essa mesma ideia de Duchamp. E aí tem coisas bem fáceis e bem interessantes. Para dar continuidade, eu vou mostrar para vocês agora algumas produções, algumas ready-made, de alunos que já foram meus e fizeram ready-mades para vocês verem a criatividade deles. Tem uns bem legais. E essas primeiras que eu vou mostrar são de alunos que estudavam aqui em Cuité comigo, mas que são daí de Coronel. Por exemplo, eu tenho essa ready-made, que é essa garrafa, que foi feita por Cláudio. Não sei se vocês conhecem Cláudio. Cláudio, eu não sei se o pai dele ainda é, mas no ano passado o pai dele era secretário de saúde. Então, essa foi feita por Cláudio. Eu tenho aqui esse sol, se vocês observarem, ela usou palito de fósforo, né, queimado. Daiane chegando. E foi feita por Ericarla. Bem interessante. Ericarla, como eu disse, daí também. Eu tenho essa daqui, ó, de Ítala Radja. É uma torneira, ó, ela pegou a torneira colocando água, né, no copo, bem legal. Deu uma misturada aí usando os materiais e o desenho. Eu tenho essa daqui, que é de Luana é irmã de Cláudio. Ela pegou uma vassoura, ó, e fez uma árvore com a vassoura. Escondeu aqui a parte da vassoura com papel, né? Eu vi, daí, não sei se foi você que mandou o recado, Daiane, mas eu percebi lá que vai a notificaçãozinha, né? Eu só não abri a mensagem porque eu estou na aula. Mas eu vi a notificação de alguém colocando que pode ser que fique entrando e saindo da aula, não tem problema não. Qualquer coisa a aula fica gravada, mais tarde eu posto no Google Classroom. Continuando, eu tenho essa aqui de Maurilo, o pessoal chama ele de Efraim, mas eu conheço por Maurilo. Também, ó, fez aí uns feijões para simular que era uma chuva, usou aqui os bis para formar, não sei se é uma escada, o que é que ele tinha com essa intenção, garfo, enfim. Eu tenho Samara, eu não sei se essa Samara é irmã de Daiane, porque eu tenho uma Daiane que é minha aluna, só não sei em qual turma é, que é irmã de Samara, que aí pegou um copo, como é o nome disso? Um pratinho de papelão, fez aí como se fosse um pires. E aí eu tenho aqui de outros meninos que não são já de Coronel, tá? Mas são muito interessantes as ideias, por isso que eu trouxe. Eu tenho aqui... Daiane, eu sei que eu sei que é uma irmã de alguma Daiane que eu ensino aí em Coronel. Não me lembro se é você, mas é de Samara. Bom, eu tenho aqui, olha isso que legal. Pegou uma seringa, né, a ponta da seringa, e aí fez como se fosse o Aedes aegypti. Aedes aegypti. As perninhas com o desenho, achei o máximo. Tem essa daqui, ó, que é as moedas. Ele fez como se fosse um balão, o menino tá literalmente voando com o balão. Essa daqui eu achei bárbara. Porque você olhar aqui o fone de ouvido, é os buraquinhos de cair a água da chuva, o cara tomando banho, mas é o fone de ouvido. Legal demais. Eu tenho aqui a menina, né, com um vestido de festa belíssimo, que na verdade são folhas. Esse daqui eu também fiquei encantada. Como é que a primeira pessoa tem que saber desenhar, né? Começa aí. A pessoa pega um parafuso, meu amigo, e bota para ser um instrumento tão perfeito quanto esse. Eu acho o máximo esse. Eu tenho aqui um bem simplesinho, eu acho que eu faria um desse, bem óbvio. Você pega uma casca de lápis, né? Apontar, e aí fez uma flor. Eu acho que na minha memória, a minha criatividade é desse nível, eu acho. Jamais seria desses outros. Eu tenho aqui a menina também desenhada com um colar. Ela pegou um colar de verdade, colocou no desenho. O menino ouvindo música, os fones de ouvido são de verdade. Esse aqui também é legalzinho, bem bobinho, mas bem legalzinho a ideia. Pegou as bolachas, ó, e fez flores. Eu tenho a impressão que isso aqui é de verdade, né? Uma peça de madeira, e aí o cara desenha.
divinamente bem. E aí ele fez essa mistura do desenho com a madeira. Deixa eu excluir esse slide. Esse eu achei também de uma criatividade incrível. 2 chaves. E ele fez a boca aberta do jacaré. Tá vendo que eu não me lembrava muito da existência disso? Esse é um pega-vareta, né? Eu tenho a impressão que são pega-vareta. Ele fez o desenho do cara como se ele estivesse jogando a lança, né? Legal. E esse aqui, para terminar, o menino aí carregando esse peso exorbitante, que na verdade são os lápis. Legal. E aí a tarefa de casa vem com gosto. O pessoal do primeiro técnico só faltou morrer do coração. Tarefa de casa. Crie um ready-made, compartilhe a foto no Google Classroom. Usem da criatividade. Quero ver a criatividade de vocês, se é do tamanho da minha, bem pequenininha, ou se é da... Eita, meu Deus do céu. Socorro. ou se é do nível de Marcel Duchamp. Fazer uma coisa aí bem elaborante. Enfim, alguma dúvida, meu povo? Vou fazer um projeto de 24 Eu horas. tô sem. Não! A dúvida é só o que fazer, né, Lívia? Ei, sabe o que eu vou fazer? Fazer aquela florzinha, que é a mais fácil que tem. Não invente de copiar as coisas, não, viu? Que isso é o que a gente chama de Inveja. inveja também. Mas tem um nomezinho. Como é? De você usar direitos autorais. Você vai ser processada por direitos Ah, mas não tem autorais. isso não. Se copiar do outro. Bora lá, Vai lista dar de copyright. presença. Primeiro NEM, coloca aí o nome completo, se não tem dúvida nenhuma, estão liberados. Eu quero mesmo ansiosa para ver a criatividade de vocês. Muito bem, Daiane. Altnei. Já tive uma ideia do que fazer. Muito bem. Capriche. Pedro. Falta só Lívia. Pode sair já? Pode, meu anjo. Pode sim. Tá encerrado. Tchau, valeu. Tchau, Daniel. Tchauzinho. Tchau. Até semana que vem. Olha que tem horário novo, viu?